Bom, nesta videoaula vamos falar sobre a regra do produto. Tá bom? Então, dadas duas funções, f de x e g de x, nós podemos criar uma nova função que é o produto delas, f de x por g de x. Tá? Queremos derivar esse produto. Então, a primeira coisa que temos que entender é que a derivada do produto não é o produto das derivadas, tá? Isso foi descoberto por um cara chamado Leibniz. Vou falar agora então. Leibniz, temos os pais do cálculo, são dois caras. Ah, temos Newton, que era inglês, e temos Leibniz, que era alemão. Esses dois caras desenvolveram o cálculo no século XVII, tá? Durante mais ou menos no ano 1660, que século XVII teve a peste negra na Europa. Vocês podem, então, a peste negra é uma epidemia, né, tal como a que temos hoje, mas esta era muito maior, muito mais grave. A peste negra dizimou, não sei se foi mais de um terço, não sei se 2 terços da população europeia naquela época, matou muita gente. Então, por causa disso, Newton saiu de Londres e foi morar em um sítio. E lá nesse sítio, Newton ele tinha um pouco mais do que 20 anos, mas ele tinha uma educação muito boa, porque ele era de uma família mais ou menos abastada, né? E ele tinha recebido uma educação muito boa no Imperial College, não sei se era no Imperial College, no Trinity College, em Londres. Então, ele com pouco mais de 20 anos, ele foi para esse sítio, lá desenvolveu cálculo, desenvolveu a teoria de gravitação, que explica que não explica, mas que permite calcular as trajetórias dos planetas, dos cometas, e também desenvolveu trabalhos de óptica. Tudo isso durante essa pandemia, ele ficou, não lembro quantos meses lá naquele sítio, desenvolveu tudo isso e ele nunca publicou, ele publicou só, não sei, muitos anos depois. O Leibniz já publicou primeiro e então depois teve uma disputa entre Newton e Leibniz pela paternidade do cálculo, mas hoje em dia se considera que eles desenvolveram o cálculo independentemente. O Leibniz foi quem introduziu a notação esta notação df de x, tá? Ese foi o Leibniz, que estamos usando aqui. E o Newton, para Newton, se eu tenho uma função f de x, a derivada para Newton era f.x. Esta notação de ponto em cima para indicar derivada ainda se usa, tá? Mas acabou que a notação de Leibniz ficou para a história, né? Mas, bom, então, voltamos ao assunto. Estamos dizendo que não é verdade que a derivada do produto é derivada. Para isso temos este exemplo aqui. Este exemplo temos uma função f de x igual a x e g de x igual a x quadrado. Bem simples. Criamos uma nova função, h de x, que é f de x por g de x, que é x por x ao quadrado, que é x ao cubo. Então, a primeira coisa, a derivada de h segue a regra. O 3 vai descer e resta 1 aqui, dá 3x ao quadrado. Isso é a derivada de h. Observem, por outro lado, que o produto das derivadas, a derivada de f, a derivada de x é 1. E a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, o produto das derivadas dá 2x, perdão, aqui é 2x só. Eles são diferentes, tá? Aqui são claramente diferentes, então não é verdade que a derivada do produto é o produto das derivadas. Primeira coisa que tem que ficar claro, tá? Vamos escrever isso aqui de novo, assim, ó. O produto das funções, isto é a derivada. Isso é diferente que o produto das derivadas.
Não é igual. Bom, vamos ver então como se calcula a derivada do produto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos denotar por U. Vamos fixar o X primeiro. X é fixado, mas desconhecido. É um número que está fixado, não vai se mexer, mas ele é desconhecido. Então, é um X. Então, vamos chamar de U a f de x. Então, U é esta distância aqui. Isto é f de x. Tá? E vamos chamar de V a g de x. Então, esta altura aqui é V. Então, o produto das funções é U por V. Tá? É a área deste retângulo aqui. Isso é f de x por g de x. A área deste retângulo. Tá bom? Então, vamos considerar agora x mais delta x. Tá? Isso é denotado delta x. Então, vamos considerar um incremento em x. X mais delta x. Então, um incremento em x gera um incremento em f. Ou um incremento em u. Tá bom? Vamos ver aqui neste gráfico. Então, neste gráfico, observe. Aqui, estamos colocando aqui para aqui. Então, aqui está x, que está fixado. Um incremento em x é delta x. Então, aqui está x mais delta x. Este incremento em x gera um incremento em f. Esse incremento em f vai ser denotado delta u. Delta u. Tá bom? Porque aqui estava f de x que era u. Tá bom? Então, este cara é f de x mais delta x. Certo? É f deste cara. Mas isso é a mesma coisa que U mais delta U. Tá bom? Então, delta U, estamos chamando delta U. Na verdade, vamos colocá-lo por aqui. Estamos chamando delta U é f de x mais delta x menos f de x. Tá bom? Então, é o incremento em f, tá bom? Por ter passado de aqui para aqui, de x para esto, x más delta x, f passou desta altura para esta, tá bom? Tem esse incremento aqui. Este aqui é o gráfico de u igual a f de x, tá? Este é o eixo u. Bom, a mesma coisa vale para a função g, para v igual a g de x, tá? Mesma coisa. Então, nós temos, como estava falando antes, que então esta distância agora é f de x mais delta x. Esta toda. Então este cara é delta u. Este foi o incremento em f. Tá bom? Delta u. Mesma coisa para g. Este v e esse é delta v. Tá bom? Então, qual foi o incremento na função u por v? Tá bom? Aqui. Qual é o incremento na função u por v? Então, a função u por v é u mais delta u. O incremento vai ser u mais delta u por v mais delta v. Ou seja, este por este. É toda a área. O incremento vai ser esta base por esta altura. Menos a que já estava. Menos u por v. Tá bom? Então, a variação da área do retângulo, tá? Que eu estou chamando de incremento na função u por v, vai ser a soma das três áreas sombreadas. Esta aqui. Porque eu vou multiplicar este por este menos este que já estava em branco aqui. Então, essa vai ser a variação. É o incremento na função u por v. Então, vai ser isto menos este. Mas quando multiplico estes dois, este por este, dá todo este monstro. Quando faço a multiplicação e resto esse, dá estas três caras, que são as três áreas sombreadas. Então, dá esta e esta. Tá bom? Isso dá... este vai ser o incremento em a função u por v, que é o produto. Tá bom? Então, agora, se dividimos todo por delta x,
como já tinha antes, dividindo por delta x vai ficar este cociente que va a dar una derivada, este cociente y una derivada, y este cociente y una derivada, dividiendo por delta x. ¿Estamos? Esto que estaba aquí era solo incremento, faltaba dividir por delta x. Então, voltando aqui, a derivada do produto U por V, que é F por G, é o limite quando delta x vai para zero do incremento de U por V sobre o incremento em x, tá? A gente sempre vai ter que a derivada de uma função é o limite do incremento em U sobre o incremento em x, tá? Está aqui. A derivada é o limite do cociente este dividido por este. Que é a inclinação da reta tangente, como já falamos tantas vezes. Essa reta tangente vai ter a inclinação dada. A inclinação vai ser esse limite, este dividido por este. Tá bom? Então aqui nós temos a mesma coisa, mas para o produto U por V, tá bom? Este incremento sobre isto já foi calculado antes da isto. E esse limite que acontece? Aqui o limite da soma é a soma dos limites. Só que então, primeiro o limite é isto. Observen que isto vai convergir para a derivada. Este cara converge para esta derivada. Tá bom? Porque pela página anterior. Este cara aqui converge para esta derivada. Tá bom? E este cara aqui vai ser o limite quando delta x vai a zero. Tá bom? Então, este cara converge para esta derivada. Tá? Aqui está certo. Este cara converge para esta derivada. Mas, quanto converge este cara? Qual é o limite de delta U quando delta x vai a zero? Isso resolvemos neste gráfico. Então, esta função f, estamos assumindo que ela é contínua. Esta função. Então, quando este cara vai a zero, esse também vai a zero. Tá bom? Porque a função é contínua, significa que quando me aproximo deste ponto aqui, o valor da função se aproxima também do mesmo ponto. Então, enquanto isto aqui se aproxima por aqui para x, este valor da função vai descer e se aproximar daqui. Então, este vai para zero. De fato, o limite da derivada sempre é 0 sobre 0. Tá? Se vocês lembram, a derivada é sempre um limite 0 sobre 0, indeterminado. Tá bom? Então, resumindo, eu sei que este cara vai para 0. Esse cara aqui vai para 0. Então, mata esse termo aqui e só sobram esses dois. Então, a derivada do produto é primeiro pela derivada do segundo, mais o segundo pela derivada do primeiro. Tá? Então, isso está resumido aqui nesta regra do produto que nos dá que a derivada do produto é o primeiro pela derivada do segundo, mais o segundo pela derivada do primeiro, que a vezes denotamos com esta notação. A derivada do produto aqui, este símbolo de derivada, é primeiro pela derivada do segundo, mais primeiro. Tá bom? Bom, vamos fazer um exemplo para ver como se calcula isso na prática. Então, temos esta função f de x igual a x vezes e a x. Primeiro, encontre a derivada. Vamos fazer isso aqui. Temos que calcular a derivada. Então, claramente, f de x é o produto de duas funções, certo? É x por e a x, são duas. Então, para derivar, é o primeiro pela derivada do segundo, x pela derivada de e a x, certo? Mais o segundo pela derivada do primeiro. Então, isso dá x. A derivada exponencial é a exponencial. É o que vimos na aula passada. Esse e, lembrem que e é um número que é a base, que é aproximadamente 2,71.
¿tá? Usamos una base entre 2 y 3. Porque para esa base exactamente a derivada de AX é AX. Mas EAX pela derivada de X. EAX por 1. Então, nós temos que a derivada desta função é x EAX mais EAX, que é a mesma coisa que EAX que multiplica a x mais 1. Tá bom? Seguindo a regra do produto. Talvez eu possa fazer isto um pouquinho maior aqui. Tá bom? E a pergunta B é encontre a enésima derivada. Ou seja, vamos seguir derivando. Então, vamos calcular a segunda derivada aqui. Tá? Então, a segunda derivada dessa função. Então, a segunda derivada é a derivada da primeira derivada. E a primeira derivada nos deu EAX por x mais 1. Então, segue sendo a regra do produto. Deixa eu parar isto aqui porque... Não, este aqui não vai, tudo bem. Mas... Então, o primeiro, a derivada do produto, como temos aí duas coisas multiplicando, é o primeiro pela derivada do segundo. Mais o segundo pela derivada do primeiro. Certo? Então, isso nos dá EAX pela derivada de x mais 1. A derivada de x é 1 e a derivada de 1 é 0. 1 mais 0. Mais x mais 1 pela derivada de AX, que é AX. Certo? Então, isso vuelve e nos dá EAX mais x mais 1 é AX. Mas aqui EAX é fator comum. E fica fator comum de x mais 1 mais 1. Ou seja, que isso nos dá EAX fator comum de x mais 2. Certo? Bom, então, o que vamos demonstrar agora é que a derivada desta função, vamos demonstrar que a derivada enésima da função, então vou fazer aqui uma afirmação. A derivada enésima desta função se escreve assim, a derivada enésima desta função em x é igual a EAX por x mais n. Tá? Então aqui você vê que o n aparece aqui. Então, essa afirmação, pelo menos em dois casos, deu verdadeiro. Porque a primeira derivada é AX por x mais 1. E a segunda derivada é AX por x mais 2. Tá bom? Então, esta afirmação pode ser demonstrada por... vamos demonstrar esta afirmação por... meu Deus, por... Ahora esqueci o nome. Vamos demonstrarla por indução matemática. ¿Qué significa? Que demostramos que vale 1. Demostramos que vale para n igual a 1. Isso já está provado, tá? Isso está provado porque demostramos que esa fórmula vale para a primeira derivada. E 2, temos que demostrar que si vale para n igual a k, então vale para n igual a k mais 1. Isso que vamos fazer. Então, isso é chamado de indução matemática. Vou escrever aqui, melhor. Isso chama de indução matemática. Então, para demonstrar uma afirmação sobre n, tá? Estamos dizendo que isto vale para todo n, perdão, aqui, para todo n.
Tá bom? Esta parte aqui é importante. Então, uma afirmação sobre N. Então, indução matemática é mostrar que vale para 1, vale para 1, e depois que se vale para um número, vale para o seguinte. Aí, então, é como... Então, vai valer para todo N, porque vale para 1 e demonstro, por outro lado, que se vale em K, vale em K mais 1. Então, é como se você tivesse uma sequência daqueles... ai, meu Deus, eu estou com a memória... daqueles fichas de dominó. Então, se você tumba a primeira afirmação, isso é 1. A segunda é que se cai uma, cai a seguinte. Então, você sabe que caem todas. Porque a primeira tumba a segunda tumba a terceira tumba a quarta, caem todas. Então, aqui, se é verdadeiro para 1, e se é verdadeiro que vale, se é verdadeira esta segunda afirmação aqui, então é verdadeiro sempre. Então, vamos mostrar a segunda afirmação. Então, mostremos. Então, suponha que vale para K. O sea, a késima derivada é E a x por x más K. Tá? Isto é vale para K. Tá bom? Então, vamos supor que vale para K. Então, a derivada K mais 1 em x, certo? É a derivada da késima. O sea, a derivada K más 1 é derivar a késima. Que vai ser igual a derivada do produto, que vai ser o primeiro, que é a x, pela derivada do segundo, que é x mais k, mais o segundo, que é x mais k, pela derivada do primeiro. Tá bom? Pela regra do produto. Então, isso nos dá igual a E a x. Então, derivada de x mais k, derivada de x dá 1, e a derivada de k dá 0. Mais x mais k, pela derivada exponencial, que é a própria exponencial. Tá? Esse é um fato importante. Então, isso nos dá E a x mais k por E a x. Mas E a x é fator comum. Este é fator do comum de 1 mais x mais k. Tá? Mas então, isto nos dá E a x por k por x mais k mais 1. Tá bom? Não sei se aqui está... não sei se... Bom, então, não sei se estava ficando mal, eu não percebi, tá? Mas esta é a conta. Então, eu quero calcular a derivada k mais 1, conhecendo a derivada k. Então, como a derivada k era desta forma, então tem que derivar um produto. Então, derivado do produto segue a regra. Depois de fazer todas as contas, dá isto. Então, vale, tá? Para K mais 1, tá bom? Então, isso demonstra que se vale para K mais 1. E o princípio de indução matemática nos demonstra que, então, esta fórmula que eu coloquei aqui vale sempre para todo N. Tá bom? Bom, então, eu acho que vamos deixar a regra do quociente para a próxima aula. Tá bom? Então, é uma questão de prática você aprender a regra do produto. O primeiro pela derivada do segundo, mais o segundo pela derivada do primeiro. Tá bom? Então, vamos deixar a regra do quociente para a nossa próxima aula.